Após descobrir um segredo que ameaça o resto da sociedade, um novo policial parte em busca de Rick Deckard, que está desaparecido há 30 anos. Quer saber mais sobre Blade Runner 2049? Então sim, bora! Alô, bebê, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre Blade Runner 2049, um filme aí de 2017 que ele é um tanto interessante, apesar de que vou falar um pouco de spoilers, porque já é um filme que já tá aí no cinema, já saiu do cinema há 6 anos, então não é mais spoiler, mas se você ainda não viu, vale a pena, é interessante, é bem legal e a gente vai conversar um pouco de por que você deve dar essa oportunidade. Ah, mas eu preciso assistir o primeiro Blade Runner de 1900 e pouco. Não, mas se você quiser uma experiência inteira, vale a pena sim você assistir o primeiro Blade Runner também. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre essa história de 2049, beleza? Então, conversar agora um pouquinho sobre o porquê eu acho que você deve sim dar uma chance para assistir esse filme, indiferentemente se você gosta de sci-fi ou se você gosta de fantasia. O importante é observar e aprender com outros olhos, não olhos tanto de entretenimento, mas sim de aprendizagem. Uma coisa que eu queria salientar aqui para vocês é o seguinte: uma coisa que é muito comum a gente ver, principalmente nos filmes oitentistas, é que existia para explicar um universo, principalmente num mundo mais ou sci-fi ou fantasia científica, explicar o universo era muito necessário para o entendimento geral da trama. Tanto que principalmente quando você vê isso em filmes como, por exemplo, no Star Wars, que tem todo um letreiro que explica numa galáxia muito distante, não sei o que, por quê? Porque como naquela época a gente tinha uma redução de tecnologia, era um pouco mais difícil o entendimento da galera, o cinema, apesar de ser algo antigo, estavam aprendendo a identificar mais essa linguagem, então precisava desse infodump, porque é literalmente um infodump que eu estou jogando a informação na sua cara. Não é uma conversa, não é um diálogo, não é um mascaramento, é literal, o infodump jogado na tua cara. Porque às vezes a gente pega o infodump e tenta mascarar com algumas falas que não fazem sentido, mas você percebe que o diretor, o roteirista tentou dar uma amenizada. No caso aqui tem jogo na sua cara. E nesse filme aparece isso também. E por que é interessante apesar de tudo? Quando a gente fala de um filme que normalmente é a continuação de outro, a gente pensa, se é a continuação, a galera sabe que é a continuação, então existe uma relação direta, não precisa disso. Mas como um filme é de 1982 e o outro é de 2017, vamos dizer assim que nós temos um hiato bastante grande. Eu tenho aqui nas casas dos meus 33 anos, nasci em 1990, então se eu tivesse vivo, já teria passado muitos anos desde o lançamento do outro filme. Então, às vezes utilizar dessas informações assim meio que dá um recap é interessante. Mas esse recap poderia ter sido feito dentro do filme? Poderia. Só que como esse filme, além de ser a continuação, é uma homenagem ao primeiro Blade Runner, então fazer essa homenagem de texto, aproveitando a necessidade, aí que entra no ponto. O infodump, ele só é infodump, vamos dizer assim, clássico, na caruda, quando ele joga na sua cara e acabou. Mas se você encontra uma função, encontra um objetivo e coloca uma justificativa, já dá para dar uma aliviada muito maior nesse infodump, que no caso aqui, além de ser informativo, ele tem como função de fazer um recap, além de homenagear o estilo antigo dos filmes oitentistas. Claro que algumas pessoas podem não gostar, dizendo que realmente é um infodump muito na cara e fica meio que chateados. Porém, para a galera que é um pouco mais velha e sente esse saudosismo e gosta desses filmes mais clássicos, um sci-fi mais classicão, acredito que não vai ter tantos problemas, porque é algo interessante e é muito rápido, como acontece realmente nos letreiros do Star Wars antigo, esse primeiro recap aí passando. Então, esse primeiro ponto eu acho bem legal, porque traz essa homenagem juntamente com a função de explicar o que aconteceu 30 anos antes para o que está acontecendo agora. Quando a gente fala sobre um sistema soft, hard, racional, irracional, algo que eu estou trabalhando com vocês já há um tempo, nessa semana saiu o episódio de hard, na semana passada saiu o episódio
de soft, ainda iremos falar um pouquinho mais sobre o irracional e o racional. Esses conceitos é muito interessante você observar em filmes, em histórias, em livros, em contações, porque quando você vê que você identifica esse sistema, você já consegue indiretamente entender para onde o roteiro pode seguir e para onde o diretor quer te levar. É bem legal porque isso te fortalece e te deixa navegar melhor no entretenimento. Claro que se você identifica como um gênero que precisa de algo mais hard, não sei o que é hard, cardzinho aqui, pausa o vídeo, vai lá ou não, assiste até o final, depois identifica se você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer com hard e soft. E obviamente, se você não entende o que é soft, pá, cardzinho aqui em cima, e a gente conversa mais sobre o soft. Então, no caso normalmente de um sci-fi, normalmente a galera precisa e pede de coisas mais hards. Não necessariamente tanto racional ou irracional, mas dentro do hard é algo interessante. Porque precisa de uma explicação para que a ambientação seja mais bem feita. Já no caso do audiovisual, ele é um pouco mais fácil de você trabalhar o soft. Por quê? Porque como você está mostrando, você está mais na visualização, está mais na tela, e as coisas vão acontecendo e são meio que autoexplicativas com as pessoas fazendo o que tem que ser feito, fica um pouco mais fácil de você trabalhar o soft. Tanto que Blade Runner 2049, ele entra para um sci-fi, vamos chamar dessa forma, uma fantasia científica, dependendo aí dos seus parâmetros. Não vamos entrar muito no mérito agora se é um sci-fi ou se é uma fantasia científica, mas, de uma maneira geral, é um ambiente mais soft. Apesar do fato de que a tecnologia vai gerar complicações e vai gerar resoluções de problemas, sim, porém a tecnologia apresentada não é apresentada de uma forma como uma explicação, mas como uma forma de apresentação dos obstáculos e identificação dos mistérios. Ou seja, de uma maneira geral, se você quer fazer um sci-fi, uma fantasia científica, mas você não tem aquelas capacidades descritivas, como eu falei no vídeo do Hard, que necessita de uma explicação, você pode fazer algo mais soft, onde aquelas informações tecnológicas, elas simplesmente acontecem, simplesmente são mostradas, são feitas. Não existe uma explicação muito lógica do ensinamento de cada uma delas, porque não existe necessidade de explicar tudo isso. Porque como as pessoas são muito inteligentes e têm essa tecnologia muito mais avançada e com isso o seu cotidiano se tornou muito mais rápido e muito mais presente na vida das pessoas, toda essa tecnologia, simplesmente, eu preciso identificar um osso, beleza, pá, faz. Eu preciso identificar um bicho, pá, faz. Eu preciso fazer a identificação de uma maturação de um sonho, pá, acontece. Eu preciso fazer um corpo biológico da extração de um órgão, pá, acontece. Então não existe uma necessidade de explicar, porque o mistério, a trama, tudo que está em volta não necessariamente precisa da tecnologia. Podia muito bem acontecer em outra. A trama que se traz dentro desse universo, dentro desse parâmetro, basicamente é o quê? Nós temos um protagonista que está dentro da sua jornada, se encontra diversos perigos em busca de um cálice. Que o caso do cálice é uma figura, que no caso é uma profeta, uma profeta não, mas um Messias, que tem como objetivo salvar uma raça, e no caso aqui, a raça dos robôs. Beleza. Então, se você for pegar a premissa da história, você pode colocar isso em diversos outros gêneros. No gênero de fantasia, no gênero de terror, no drama, no suspense, numa investigação policial. Por quê? É o movimento de um protagonista em busca de um mistério, um mais de investigação, com arcos de desenvolvimento de personagem, que tem como objetivo resolver uma trama. Que por acaso essa trama acontece dentro de um mundo mais tecnológico. Então é interessante porque mesmo que você fique pensando, mas se é o mundo sci-fi eu preciso de ser algo mais hard? Não. Por quê? Porque o objetivo da história não é apresentar o universo de uma maneira mais hard, onde a tecnologia vai ser algo mais presente para a resolução dos problemas, como acontece, por exemplo, em Interestelar, onde a tecnologia ela é primordial para resolver problemas e passar obstáculos. No caso aqui, a tecnologia é apenas uma ferramenta para seguir o próximo passo, ou para criar a problemática. Lembra que eu falei que grande parte o soft cria a problemática, o hard resolve a problemática? Então, no caso aqui,
o fato de ser mais soft gera uma problemática diferenciada, fazendo com que a trama aconteça. E o fato de ser racional e irracional consiste na necessidade da explicação. No caso do irracional ou nebuloso, alguns preferem mais esse conceito, eles falam que eu vou explicar mais especificamente num próximo vídeo falando mais sobre o racional e irracional, porém o racional ele tem como objetivo explicar para que você consiga projetar ideias. No caso do irracional, não existe explicação porque a ideia é você manter-se no suspense. Então, no caso aqui, eles necessariamente não explicam como a tecnologia funciona para que o mistério e a investigação sejam fortalecidos. E a inteligência dos protagonistas, dos vilões, dos antagonistas, seja um ponto pivotal da história, onde a tecnologia é apenas uma ferramenta. Então, eu consideraria, apesar de ser um sci-fi, uma fantasia científica, eu colocaria como um mundo irracional e soft. Ah, mas isso cai muito dentro da fantasia. Sim, cai bastante. Porém, dentro do gênero mais fantasia científica ou sci-fi, você pode seguir para um lado mais soft, um lado mais irracional, do suspense, da falta de explicação e da falta de resolução de problemas, utilizando o sistema que você quer utilizar, como, por exemplo, o tecnológico dentro dessa trama. Outra coisa que eu acho muito legal nessa história, principalmente, é a construção de personagem e o quesito do diálogo. Dentro do nosso protagonista, o nosso ator que interpreta o nosso protagonista, eu vejo ele como um ator muito fraco de expressões. Ele não consegue trabalhar muito... Sim, na grande parte dos filmes onde ele atua, ele é muito neutro. Não existe muitas expressões. No caso, como ele é um robô, aqui não ter expressões faz todo sentido. Por quê? Porque, além disso, existe um trabalho de lavagem cerebral dentro dessa galera. Então, essa lavagem cerebral, com manter os robôs dentro do núcleo que precisa ser mantido, sem haver algum tipo de identificação, de pertencimento e coisas assim, acontece toda uma transformação. Então, esse diálogo entre o subtexto e o texto e a trama é algo bem legal. Por quê? Discussões como pertencimento, discussões como identidade, como ser um indivíduo pensante e existente. Tanto que o que acontece? As memórias são feitas a partir de implementações ou de algo externo implementado naquele cérebro, ou de memórias antigas de outras pessoas colocada para que a pessoa se sinta como tivesse tido uma infância, uma adolescência, um crescimento, porém já nasceu com o corpo inteiro, com uma data de validade, porém já com um corpo maduro. Então essa discussão do que é real, do que é falso, do que é migalha, do que é interpretação, do que é percepção, do que é interpretação, tudo isso acontece dentro da cabeça tanto do protagonista quanto de todos os outros que interpretam dentro desse grande grupo, que são os robôs que tem que fazer todos os paranauês. E o que é legal é que existe uma pessoa, um personagem, que é responsável por criar essas memórias bem mais realistas, emocionais, e colocar dentro dessa galera. E o que é interessante? O fato de existir um personagem que ele se mantém dentro de uma cápsula, dentro de uma cúpula, que não pode sair. Não existe meio que interações com o mundo externo, não existe relações com outras pessoas, ela ainda consegue criar algo emotivo, emocional, pelo fato da empatia e da existência como um ser humano. Então é bem legal porque você percebe toda essa grande jogada entre um e entre outro, além do fato da existência de inteligências artificiais. Agora, ultimamente, com o ChatGPT e diversas outras inteligências, a galera está começando a ver um pouco mais esse quesito das inteligências artificiais. E antigamente, tanto nesse filme quanto no filme anterior, do Blade Runner número 1, ou diversos Exterminadores do Futuro, ou até mesmo Inteligência Artificial, que existe um filme chamado Inteligência Artificial. Então, toda essa brincadeira, essa conversa de a realidade com a identificação, com o fato da máquina se ver como alguém pensante e que tem sentimentos e tudo mais e tal, faz com que crie essa discussão. E dentro desse filme também acontece a discussão não apenas
nos automatas, dentro dos robôs que têm todas essas memórias, essas informações implantadas, quanto até mesmo vamos dizer assim, a namorada do nosso protagonista, que nada mais é do que uma mulher virtual, porém que tem vontades próprias, vamos dizer dessa forma, talvez dentro dos seus algoritmos crie as possibilidades de ter essas conexões neurais, porém ela gostar do protagonista, ela querer sair e ter um corpo físico, ela aceitar a morte mesmo apenas sendo uma desprogramação. Então toda essa discussão de vida e morte, identidade e pertencimento, todas essas discussões é interessante dentro dessa história. Apesar de não ser uma história que remeta com uma linha principal, isso porque o objetivo é ter um protagonista, que a missão dele é essa, e é uma missão linear. Porém, as conformações e as ideias que acontecem durante as subtramas e também nas histórias paralelas, aumentando toda essa discussão, vale super a pena, pois durante o percorrer da história, coisas vão acontecendo, mortes vão surgindo, personagens vão desaparecendo, sendo mortos e diversos e tal, e você fica pensando, até que ponto é considerado morte para um ser que nunca viveu? E o que seria a vida? É aquele ciclo biológico do nasce, cresce, se reproduz e morre? Até que ponto é considerado um ser individual quando possui memórias, lembranças, sensações, percepções, autopercepção? É considerado que os animais irracionais não identificam a autoimagem, não identificam a autopercepção, porém identificam o pertencimento dentro de um grupo. Existe sim laços afetivos, existe sim laços instintivos, e tudo isso se torna uma unidade. E até que ponto é considerado um ser pensante, racional, emotivo dentro dessas categorias. Então é bem legal porque traz essas discussões, apesar de não ser fato a trama principal, essas ideias vão sendo construídas e essas ideias vão sendo trabalhadas. Uma outra coisa bem legal que aparece no filme é a discussão sobre a existência de Deus de uma forma indireta. O nosso vilão, ele produz os novos robôs a partir de um mecanismo que é meio que a concepção biológica do negócio, porém nasce como se fosse de um ovo, como se fosse uma sementona que nasce e tá meio que sujo de barro, fazendo referência a Adão e Eva que surgiu do barro e assim por diante. E onde que acontece que o sonho do nosso antagonista é ter a tecnologia de poder fazer com que esses robôs consigam procriar-se com uma gestação normal, algo que aconteceu dentro da nossa, vamos dizer assim, Messias, que tem como ela é o fruto de um nascimento de um homem com um robô que tecnicamente não deveria poder gerar vida, mas gerou a partir dessas mudanças biotecnológicas, fazendo também uma referência direta com o ventre de Maria, que é virgem, mas mesmo assim conseguiu conceber Jesus Cristo. Então, alguém que é virgem não deveria ter um filhote dentro, porque não houve a cópula, não houve a inseminação, mas teve uma vida. E um ser que não é biológico não deveria ter a vida, mas teve, criando então essa ideia de Messias, que traz essa reflexão também. Então é muito legal, porque esse filme não é apenas um filme que traz como objetivo uma ficção, uma fantasia, mas sim ele traz dentro de uma caminhada, uma jornada do herói, tanto que você percebe claramente diversas etapas da jornada do herói, que futuramente ainda vou trazer para vocês as etapas explicadinhas bonitinhas para ficar mais fácil de vocês entenderem como funciona cada uma. Porém, se vocês forem lá no meu vídeo que eu vou deixar aqui falando sobre as etapas do herói, você percebe que grandes partes dessas etapas acontecem. Existe mentor, existe a jornada, existe a recusa da jornada, existe o voto com Elixir, existem diversos pontos. Porém, quando você conhece a jornada do herói da melhor maneira, você consegue alterá-la a partir das suas necessidades. Então, existem os 12 passos dentro da jornada do herói? Na jornada, sim. Nesse filme, não existe 12. E alguns são tirados e alguns são modificados e até mesmo trocados de ordens. Mas, pode ser feito isso? Pode sim, se por acaso você entender a técnica, como funciona, e assim você consegue manipulá-la. Então é bem interessante porque, apesar de eu trazer para vocês algumas reflexões que podem sim, entre aspas, estragar um pouco a diversão,
O objetivo aqui, principalmente dentro dessas reviews, é mais mostrar uma forma diferente de você observar e trabalhar essas observações. Então, quando você for assistir um filme, que eu sempre, quando for indicar para vocês aqui, seja um anime, seja um filme ou uma série, se você já viu, trazer essas novas reflexões é algo interessante, a gente trocar essas figurinhas. Mas caso você ainda não tenha visto essa série, ou no caso, esse filme, seja o 1, seja o 2, é interessante você ver com essas competências. Veja esse filme com a ideia narrativa, roteirista, de que é uma história de ficção, utilizando de um termo mais soft, de um momento mais irracional, com referências tanto de identidade, pertencimento, Bíblia e até mesmo essa ideia de Messias. Então fica essa indicação, por isso que eu acho muito interessante, é um filme muito legal, é relativamente grande, mas você se tá tão imerso, ele é tão bonito dentro das suas fotografias que vale a pena demais você ver esse filme, dar essa oportunidade. Ah, mas realmente eu tenho que assistir o primeiro filme? Em tese não, porque ele funciona muito bem sozinho. Porém, se você quiser experiência total, pegar todas as referências, eu sugiro demais que você assista o primeiro filme de 82 e depois o 2017, porém, não tem problema, só o 2017 já funciona muito bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Eu tentei fazer o máximo um pouco mais rápido para que vocês se sentissem mais dentro dessa história e conseguissem entender o porquê eu acho muito interessante e vale a pena você assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa o like. Se você gosta desse tipo do meu canal, se inscreve, porque de segunda a sexta nós temos vídeos sempre trazendo informações, análises, revisões, ideias, brainstormings, tutoriais, e assim a gente consegue criar muito mais esse mundo de world building e deixar o Brasil um pouco mais acima nos nossos conhecimentos de criação, criatividade e assim deixar nossos mundos muito mais legais. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!